Bom, meu nome é Mariana, eu sou orientanda da professora Cristiane Dias, da Unicamp, estou representando o... Ai, não consegui fazer, vai ficar muito escuro para mim. Deixa a última às vezes, eu queria fazer aqui um cenário, não vai dar. Estou representando o grupo Eu Urbano e vou apresentar um trabalho sobre Deep Web, tá? Internet profunda. Então, o grupo... o Urbano é formado por uma equipe de pesquisadores, alunos e docentes em torno da discussão sobre espaço digital e espaço urbano. Vinculado ao Laboratório de Estudos Urbanos, LabEurb da Unicamp, centro que é referência nas indagações sobre a cidade, analisada da perspectiva da linguagem, o I-Urbano busca uma compreensão de como o espaço urbano está ligado ao espaço digital. As pesquisas apontam para modos de constituição e circulação dos sentidos no espaço digital a partir de questões de funcionamento do discurso urbano. Se, por um lado, procuram observar como o espaço digital se urbaniza, também tem como objeto compreender como o urbano se digitaliza. Com início em 2007, as atividades da equipe resultam em artigos publicados em livros e periódicos, e na participação e organização de eventos. Exemplo da produção do grupo é a série I Urbano, né, que é composta aí por 2 volumes. A série está disponível na rede e reúne artigos aí de diversos pesquisadores, inclusive com proximidade temática. Em 2014, Juventude e Mobilizações Contemporâneas foi o assunto discutido, encontros que ocorriam a cada 15 dias. E fazem também parte do projeto as incursões teóricas possíveis de serem estabelecidas no digital a partir das propostas da análise de discurso, tendo em vista que a própria noção de linguagem aí se inscreve. O trabalhinho que eu trouxe é sobre a Deep Web, não é exatamente o que eu vou tratar no meu doutorado, que comecei há 3 meses, mas toca uma questão que me move, né? A Cristiane sempre fala que tem uma única questão que nos move. Acho que talvez hoje, para mim, é saber que tipos de resistências são possíveis e nascem com a internet, onde as políticas de sentido estão sendo geridas por grandes corporações, Facebook, Google, etc. A Deep Web, ela escapa dessa internet vigiada, bonitinha, não é acessada pelo usuário da internet, porque precisa baixar o Tor, né? Não aparece nas buscas do Google, mas tem uma quantidade gigante de informação. O conteúdo que aparece nos resultados do Google é 100 mil vezes menor do que o que tem lá. Isso estou falando a partir das coisas que a gente encontra aí no discurso que está, né, que diz como é que é. A metáfora mais usada é o iceberg, mas aqui a gente fala do ibeco. Tal nomeação se dá porque, constituído como um espaço segregado pela falta, né, da visibilidade, da regulação, o ibeco traz a imagem de uma promessa. Ser um lugar onde se pode encontrar tudo que está no interdito: drogas, pedofilia, pornografia, aluguel de assassinos e transgressões outras, como discussões sobre democracia em países de governos autoritários, documentos do Wikileaks, que começaram daí. Bom, aqui vamos pela via do iniciante, procurar pelo discurso de quem já esteve lá. Eu mesma nunca entrei, tá? Estou analisando os efeitos de discurso sobre a internet profunda. Eu vou analisar 3 textos, 2 da revista Vice, né, que tem na internet, e um e-mail de um usuário com quem eu fiz uma entrevista. Esse é o primeiro texto, Internet Legal como se fosse 95. Começa mais ou menos assim: porra, vamos admitir, a internet anda no saco. A censura nas buscas de discos para download, blogs e contas sendo fechadas, né, a gente cheira um saco. Resolvi testar um esquema para acessar a rede, me divertindo novamente, e de quebra ser mais alternativo que todo mundo. Aí ele vai mostrar o que ele encontra lá, né, mas ele tem um texto que não é assinado, mas ele tem uma decepção, né, ele acha difícil, que os programadores tinham que inventar uma coisa mais fácil.
O segundo é uma matéria, essa assinada, né, do encontro de um jornalista com um dos maiores traficantes de drogas da Deep Web. Fala que se encontraram numa área isolada da cidade, num barzinho sujo, onde haveria algumas mesas no andar de cima, né, o traficante se certifica de que não está sendo seguido, conta como começou o seu negócio, né, no tráfico. O visual do traficante decepciona o jornalista, né, que diz que ele parecia mais um contador de ressaca do que, enfim, uma formação imaginária do que seria um cara que enriqueceu no tráfico, pela internet. E há um silenciamento sobre a história dele, né, onde nasceu, etc. E o terceiro são respostas de um usuário que entra em contato, faz 10 anos que... enfim, mas é um meio. Obrigada. Faz 10 anos que ele usa, ele tem 27 anos, coincidentemente mora em Recife, fala de mangue, né, não fala nem de iceberg e nem de beco, porque ele fala que lá tem muita vida e que o legal é a privacidade e não o anonimato. Ele me incentiva também a baixar o Tor, né, e diz que não é difícil, que escapa da vigilância dos governos, né, que ele chama de ser. Então, agora eu vou passar só rapidamente alguns exemplos de como são os sites. Eles são bem simples, né, em formato como dos sites dos anos 90, sem muitos recursos. Esse primeiro ali é para comprar passaporte, identidade, parece, canadense, tcheca, romena, e também licença para dirigir, né, que acontece também muito, que a gente sabe que não é só na Deep Web, né? E embaixo, essa arminha aí, esse desenho infantil, é um site de venda de armas. Esse outro troca de informações sobre abusos sofridos por espanhóis pela justiça, né, e baseado em documentos públicos, ele é anônimo e as pessoas que fazem as denúncias também, é o que se mostra aí. Esse ali, preto de cima, parece que é uma rede de combate à pedofilia, né, diz que tem muita pornografia e pedofilia, mas também teria na Deep Web denúncias sobre pedófilos, e embaixo uma lista que me parece ser algo do tipo do Wikileaks, que aparece Afeganistão, Iraque, Wikileaks, The Spy Files, né, esse tipo de arquivo que aparece dessa forma. Esse é um fórum de discussão sobre drogas. No texto do traficante, no segundo, ele relata que foi por um fórum desse que ele soube que um comparsa dele tinha sido preso numa biblioteca em São Francisco, porque ele, no meio da conversa, começou a falar de um jeito diferente. Foi por aí que ele, e pelo discurso, né, pela linguagem que ele descobriu que tinha alguma coisa diferente, a pessoa foi presa. Então, assim, do primeiro texto, né, tem um parênteses do ilegal, que coloca a questão entre o proibido e o prazer, né, e tem a questão da volta no tempo, uma nostalgia. A gente relaciona com a melancolia do Freud, porque o mecanismo é o mesmo. Há uma escolha objetal, a Deep Web, que é destroçada, que é muito difícil, e em vez de ir para outro objeto, né, vou arrumar algo mais fácil, ele se volta para ele mesmo, alguém que ama, como culpa. Né? Então, há uma identificação na melancolia, por isso fala que os programadores, com quem ele se identifica, talvez uma formação discursiva nerd, não sei se posso falar assim, deviam criar algo mais fácil. Programadores do mundo unidos, assim que ele termina. Né? Como se a questão fosse só tecnológica e não política. Há um apagamento do político. Para ele, mas assim, para ele não está bom. Para ele não está bom, e como eu estou tentando ver a forma de resistência, né? Não de um modo heróico, mas assim, parece que tem um resto de resistência
aí. No segundo, na análise há um silenciamento, né, um silenciamento local, né, Pellegrini, que amplia o conceito de censura não vinda da consciência, mas como fato produzido na história, né, sobre a vida do personagem, efeitos distintivos de levar a personagem a mito. Para isso, há uma higienização do próprio fazer jornalístico, e aí eu falo que não é só a Rede Globo, seria qualquer fazer jornalístico no sistema capitalista, mas isso é uma discussão que eu quero levar à frente. E aqui o terceiro defende que não é difícil, né, fazendo uma diferenciação dos efeitos de sentido do anonimato, em contraposição à privacidade, né, que, assim, em outros discursos, vemos com valores trocados ou confundidos entre si. Né, vai numa linha do Assange, que fala que o problema fundamental dos meios digitais é a perda da privacidade, como se cada um tivesse um soldado debaixo da cama. Para concluir, a gente buscou nesses efeitos, né, se podem ser vistos como algum tipo de resistência perante a gestão dos sentidos por essas grandes corporações, né, e por leis que impedem determinadas condutas na rede. O material aponta a opacidade dos sentidos, né, um fala que é difícil, outro fala que é fácil, um fala que reduz a violência, que você compra drogas no IBECO, não no beco de verdade, outro diz que não, que tem coisas bacanas, que não é só intolerável. Mas, assim, tudo isso dentro de uma política de sentidos, né? Dizer que vai estragar meu computador me colocou no lugar de não entrar, né? E pode ser que depois dessa análise eu entre, né? Eu também não sei. Eu queria só, né, destacar que é com esse tipo de real que o Peixe fala, né, que é um real cheio de equívocos, né, que é o real da interpretação que a gente está lidando e que, para mim, é fascinante. É isso, obrigada.